Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Que essa semana seja uma semana cheia de paz, graça, amor, perseverança, fé, muita expectativa no papai, gente. Como é que está a sua expectativa no Senhor? Como é que está a sua expectativa essa semana? Gente, nós temos que entrar semana cheio de expectativa no Senhor. Acordar todas as manhãs e falar: Pai, eu estou com expectativa no Senhor essa semana. Algo bom vai acontecer na minha vida. Porque as suas promessas, muitas delas já são minhas, e eu recebo todas elas em nome de Jesus. É isso, meu irmão, minha irmã. O nome da live hoje é o posicionamento. O seu posicionamento define como vai ser sua vida. O posicionamento que você toma é exatamente o que vai acontecer na sua vida. E essas pessoas que foram libertas através de uma palavra que foi ministrada aqui, o Espírito Santo tocou no coração, mas elas tomaram um posicionamento e se libertaram. O teu posicionamento define tudo, meu irmão, minha irmã. É teu posicionamento. Não de Deus, porque Deus já está posicionado. É o seu. Então, meu irmão, minha irmã, vou desenvolver hoje esse assunto que eu considero, meu irmão, minha irmã, para a tua vida, quanto para a minha, um dos assuntos mais importantes na sua caminhada de fé. Posicionamento. Aonde você está posicionado hoje? Como você se posiciona perante o que você está passando? E é exatamente isso que vai definir a sua vida. E eu vou falar sobre uma palavra que está em 1 João capítulo 2, versículos 24 e 25. Se quiser, anote. 1 João capítulo 2, versículos 24 e 25. Gente, eu sempre falo para você anotar, sabe por quê? Anota, depois que você ver a live, quando você fazer seu devocional e orar, o que você vai fazer? Você vai orar e você estuda essa palavra. Deixa Deus revelar a você o que Ele quer falar para você. Gente, é maravilhoso, eu fazia muito isso. Eu escutava pregações, mensagens, pegava aquela passagem e estudava sozinho. E muitas coisas, às vezes, Deus me revelava que não estavam naquela pregação. É assim que a gente estuda a Bíblia, gente. Então vamos lá, vamos ler a palavra. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. Qual o seu posicionamento, meu irmão, minha irmã? Gente, posicionamento é algo que pode mudar completamente a nossa história com Deus. Porque dependendo do jeito que você se posiciona, isso vai influenciar diretamente naquilo que você vai experimentar na sua caminhada de fé. Exatamente o seu posicionamento. Você sabia, meu irmão, minha irmã,
que a maior parte das frustrações que nós temos na nossa caminhada com Deus não é porque nos faltou fé ou expectativa, como eu comecei a live falando, que a gente tem que ter expectativa no Senhor todas as manhãs. Não é no que Ele pode fazer, mas é porque muitas vezes nós cremos que Ele pode fazer. Nós cremos, mas nem sempre nos posicionamos com relação a isso. Posicionamento. Muitos cristãos perguntam assim: por que Deus não nos dá as oportunidades que nós tanto esperamos? São tantas promessas, por que Ele não nos dá? Deus responde com uma pergunta para você e para mim: por que vocês não escolhem se preparar para as oportunidades que eu desejo colocar diante de vocês? Por vezes nós queremos as promessas de Deus, mas nós não estamos preparados para receber nada, gente. A maior tragédia da nossa vida é viver uma vida inteira esperando por um momento, esperando Deus fazer na nossa vida, ao invés da gente viver se preparando para quando esse momento chegar, nós estarmos prontos para desfrutar da promessa que Deus tem para a gente. Gente, a vida de José é um grande exemplo. Aquilo que Deus prometeu não dependeu de nada mais de uma coisa chamada processo. Gente, Deus fez uma promessa para Moisés, para José, também para Moisés. Mas ele fez aqui, nós estamos falando de José, ele fez uma promessa para José. Mas para isso ele teve que passar por um processo. José, ele não ficou se lamentando porque a promessa e um sonho que ele recebeu lá quando ele era adolescente não havia se cumprido. Ele se preparou para que quando esse momento chegasse, ele estava pronto para desfrutar desse momento. Se nós formos analisar, gente, os heróis da fé, vários profetas da fé, se formos analisar a vida de cada um que marcou a história, que nós lemos essas histórias lindas da Bíblia, inclusive a própria história de Jesus, nós percebemos verdadeiramente que todos eles enfrentaram um processo. Jesus, ele não ficou aguardando que algo se manifestasse, mas ele se preparou para quando fosse chegada a hora, ele estaria pronto. Ele se preparou. Gente, eu falo muito do deserto, né? É exatamente isso. O deserto é uma preparação, um processo. E quando você está preparado, de alguma forma, você está chegando na terra. O tempo que Deus vai te colocar na terra é dele. Mas você já se preparou, você está pronto. E nós lutamos com o processo. Não queremos passar por ele, porque dói, é difícil, é complicado. Nós não queremos passar por isso. Gente, Jesus disse que era necessário que tudo que ele passou, os processos eram necessários. Quando Jesus, é lindo isso. Jesus, quando ele foi ser batizado, ele fez com que João Batista questionasse. João Batista falou assim: quem sou eu para batizar você, Jesus? Quem sou eu para batizar o Senhor? E Jesus disse que aquilo era necessário, porque fazia parte do processo. Pedro tentou cortar a orelha, na verdade, ele cortou a orelha do soldado, tentando poupar Jesus da cruz. E Jesus o repreendeu, porque ele entendia, ele cria que era necessário que aquilo acontecesse, porque fazia parte do processo. Jesus, meu irmão, minha irmã, ele não jogava dados, não. Ele não esperava o acaso, mas ele se preparou até o momento mais importante da minha história, da sua história e da história de Jesus. Quando naquela cruz ele declarou: está tudo consumado. Gente, essa é a palavra. Esta é a passagem que eu considero a mais importante da Bíblia. Está consumado. Quando Jesus ele declara isso, ele está dizendo que tudo se cumpriu. Todo o propósito para qual ele veio havia se cumprido.
A mesma coisa, quando o propósito dele se cumpriu e nos iniciou o nosso propósito, gente. Quando você tiver consciência disso, dessa morte e ressurreição, do que Jesus fez verdadeiramente por mim e por você, a sua vida muda, gente. É muito interessante, sabe por quê? Às vezes nós pedimos a Deus que a chuva venha. Só que sabe por que a chuva não vem? Porque a gente não arou o campo. Para a chuva vir, nós temos que arar a terra. Se você clama pela chuva e ela vier no tempo errado, vai acabar com o seu campo. O maior fracasso que o homem pode ter é ter sucesso do que Deus não aprova. Aí você quer fazer do teu jeito. Gente, o seu posicionamento define todos os limites da sua vida. Tudo que vai acontecer na sua vida depende do seu posicionamento. E hoje é o dia de você se posicionar. Como eu disse, gente, essa live é uma das mais importantes que eu fiz até hoje para você. Se você entender isso, muita coisa vai mudar. O seu posicionamento define limites. A fé, gente, a fé não limita a Deus. E Deus não limita a fé. O que vai limitar a sua caminhada é o seu posicionamento. Já falei isso várias vezes. A pessoa fala, eu não tenho fé. A todos foi dada uma medida de fé. Você pode achar que não tem, mas tem. Porque está escrito na palavra. E você fala assim, mas a minha fé é pequena. Não importa o tamanho da sua fé, importa se você usa a sua fé. Não importa, Deus não está preocupado com o tamanho da sua fé. É se você usa a sua fé. A palavra de Deus, em vários momentos, ela libera promessas para nós. Muitas promessas. Passagens onde Deus nos libera bênçãos. Porém, ele impõe algumas condições. E a gente fica atento, às vezes, com as nossas condições. Nós impomos nossas condições a Deus e esquecemos de nos atentar às condições que a Bíblia impõe para nós. Vou te dar um exemplo de uma passagem que foi muito profetizada nesse período aí de coronavírus. 2 Crônicas 7,14. Gente, olha isso. Essa passagem diz assim, 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Gente, aqui nessa passagem, Deus está prometendo para nós cura, renovo e restauração. Mas existe uma condição. É preciso aqui um sacrifício. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Ele condiciona. Se você não se humilhar, não orar e não buscar a face dele e se converter dos seus maus caminhos, ele não vai perdoar seus pecados e não vai sarar a terra. São condições. Às vezes nos perguntamos o porquê. Gente, Senhor, por que o renovo não vem? Por que a minha vida não é renovada? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Sabe por que a sua vida ainda não foi renovada? Porque muitas vezes nós não entendemos a Bíblia. Com a morte e ressurreição de Jesus, nós recebemos muitas coisas que eram promessas, mas já são nossas hoje. Aqui, nessa passagem que eu li agora, Deus ele promete renovo. Mas nós já fomos renovados com o sangue de Jesus. Aqui, Deus promete restauração, mas nós já fomos restaurados quando Jesus se sacrificou por nós na cruz. Aqui, Deus promete cura, mas nós fomos curados porque Jesus já levou as nossas doenças na cruz. Aí você pergunta para Deus, então por que, Senhor, eu não recebo tudo isso? Se é tudo meu já. E Deus te responde, meu filho, você não se converte dos seus maus caminhos. Você não pede perdão, não se arrepende. E filho, eu já dei tudo isso e você fica pedindo uma coisa que eu já te dei. Eu não posso fazer mais nada. Sabe qual o problema, filho, que Deus fala para você, para mim? É que você não se apropria, não toma posse pela fé do que eu já fiz por você.
É isso que Deus fala para mim e para você hoje. Se nós fizermos a nossa parte, Deus faz a dele, gente. E na verdade, nesse caso, ele já fez a dele. O que Deus fez por nós, gente, já foi tudo. E quando Jesus disse está consumado, tudo se cumpre em nossa vida, gente. A gente tem que se apropriar. Eu recebi um depoimento ontem também, gente, que foi incrível. Eu não sei se eu copiei aqui. Foi incrível, gente. Incrível. Ontem, eu falando de culpa, eu estava falando sobre esse assunto que a gente não se apropria pela fé do que já nos foi dado. E eu falei da misericórdia, que Deus, ele renova as misericórdias todas as manhãs. Não está escrito isso? Então, se ele já renova, é porque ele já nos deu. A gente não tem que ficar pedindo misericórdia para ele, gente. Ficar assim, tem misericórdia de mim. Ele já teve, ele renova toda manhã. Para que você fica pedindo? Você tem que se apropriar, acordar de manhã. Senhor, eu me aproprio pela fé da misericórdia que se renova agora essa manhã. Então, Senhor, se a sua misericórdia se renova, eu me considero perdoado, Senhor. Me perdão por tudo que eu fiz. E eu já me considero perdoado, porque a sua misericórdia já se renovou. Gente, uma pessoa mandou um depoimento falando isso. Vinícius, estou há anos pedindo perdão, culpada de uma situação do meu passado. Anos! Ontem eu me libertei. Ela mandou hoje esse depoimento, foi na live de ontem. Sabe por quê? Ela não entendia. Então muitos de nós não entendem a Bíblia. Não estuda a Bíblia. Não procura entender. Só que o que essa mulher teve? Um posicionamento. Ela se apropriou dessa misericórdia ontem. E a culpa foi embora. O problema é que nós não nos posicionamos, gente. Esse é o grande problema. Gente, Deus mesmo, ele fala para nós. Ele falou isso agora. Ele fala agora, nessa passagem, ele está falando com você agora, hoje, nesse exato momento. Você não se arrepende, você não faz sua parte, você não conhece a palavra. Então, meu filho, eu já fiz tudo para você. O que mais você quer? E mesmo assim, por ele ser um Deus misericordioso, ele ainda faz. Mas muitas vezes nós deixamos de viver muitas coisas que Deus já nos deu, de viver o melhor de Deus nessa vida, o melhor de Deus nesta terra, porque nós não nos apropriamos do que ele já nos deu. Gente, eu vou bater isso todo dia no teu coração. Todo dia. Mas você tem que tomar posse da palavra que eu falo. Gente, quantas vezes Deus já fez por nós? Olha só, deixa eu falar uma coisa para te dar um toque assim, uma luz. Quando você for estudar a palavra de Deus, o Novo Testamento, principalmente o Novo, também o Antigo Testamento, você tem que prestar atenção nos verbos da Bíblia. Eu já falei isso uma vez. Os verbos que estão no passado e no presente são coisas que Deus já nos deu. E quando estiver assim, em Jesus Cristo, com Jesus Cristo, são coisas que nós, quando Jesus morreu, nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Então nós estamos nele. Então quando ele fala em Jesus, é como se estivesse falando conosco, porque nós estamos em Jesus. E presta atenção nos verbos. Verbo no passado e verbo no presente é o que Deus já nos deu. E a gente fica pedindo para ele o que ele já nos deu, gente. Presta atenção nos verbos. Quando estudar a palavra de Deus, presta atenção nisso. Verbo no presente e passado já é dado. Dado. A gente tem que se apropriar pela fé. É uma coisa que vai dar um punk na sua mente, como deu na minha. Mas vai mudar a sua vida. A partir do momento que você tiver noção disso na sua vida. Gente, e quando nós começamos a herdar as promessas, começamos a se apropriar pela fé de muitas coisas que Deus já nos deu, gente, isso aí não é moeda de troca, não. Sabe qual é o problema? A gente pensa às vezes que muitas pessoas fazem uma moeda de troca com Deus, gente. Senhor, eu vou dar isso para receber aquilo. Eu vou dar tanto para a igreja para receber aquilo. Eu vou fazer isso para receber aquilo. Eu vou fazer uma campanha de oração para ganhar aquilo. Gente, isso não existe. Isso é moeda de troca com o papai, gente.
Deus já nos deu muita coisa e você fica aí com moeda de troca. Para com isso. Estuda a palavra, gente. Estuda a palavra. O teu posicionamento, meu irmão, minha irmã, define tudo. Deus, ele é fiel. Nunca deixou de ser Deus. Desde lá. Desde quando o mundo começou. Desde antes do mundo começar. Deus, ele sempre foi Deus. Nós servimos um Deus de ontem, de hoje, de sempre. E sempre vai ser o mesmo. Ele é um Deus de promessa, gente. E o seu posicionamento para receber promessa é que depende a sua vida hoje. Você tem que se apropriar. Olha o que diz, gente. Nós estamos falando aqui de condicionamento da palavra, né? A palavra, ela tem condições, ela tem sis e mas que você tem que cumprir para receber certas coisas de Deus. Olha o que diz em Lucas 24:49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Olha só, Jesus, ele libera sobre os discípulos aqui poder. Mas ele dá uma condição. Se vocês permanecerem em Jerusalém. Ou seja, se sair de Jerusalém, como é que eu vou fazer? Então, tudo tem uma condicionante, gente. Olha Jeremias 29, 12 e 13. Jeremias 29, 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Gente, qual o seu posicionamento quando você procura Deus em oração? É de todo o coração, verdadeiramente? Você ora para clamar a Deus? Você fica pedindo um monte de coisa para Ele? Ou você o adora, louva a Deus? Como diz, gente, nessa passagem aqui, Deus, ele vai ouvir o seu clamor e oração. Mas quando você o procurar de todo o coração, de toda a sua alma e entendimento. Olha o que diz em Marcos 11, várias passagens, gente, 23 e 24. Marcos 11, 23 e 24. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires orando, crede receber e tê-las-ei. O que é isso, gente? Crer. Você crer. O que é crer? O que é fé, gente? É você se apropriar de algo que você ainda não vê com os seus olhos, mas você já toma posse que é seu, como se já fosse seu, gente. É isso que diz essa passagem. É muito fácil, gente, nós instigarmos a fé do povo, das pessoas, para declarar coisas que você até acredita que pode acontecer. O grande problema que acontece, sabe o que é? Não é só você acreditar que as coisas podem acontecer na sua vida. O problema é quando, no meio do processo da sua vida, no processo que eu já falei no início da live, você começa a duvidar que vai acontecer ou não. Porque as circunstâncias não mostram. Gente, você pede algo com fé, e aí o começo é uma aventura, no meio a tempestade vem, aí você acaba desistindo. Ah, isso não vai acontecer não. Acabou, gente. Tem que começar tudo de novo, lá na margem. Gente, você às vezes sai do culto, sai da missa, não sei aonde você frequenta, numa atmosfera de fé. Os louvores são maravilhosos, tem aquela unção fresca no ar, aquela maravilha, gente, aquela unção sendo liberada sobre sua vida, uma palavra maravilhosa, uma palavra de fé gerada em seu coração. Só que durante a semana não tem com você um pastor, um padre, um pregador, um missionário, seja quem for, para ministrar sobre o que você ouviu naquele domingo. Durante a semana, enquanto os problemas vêm, a tempestade vem, não tem uma trilha sonora tocando de louvor, não, gente. Uma banda tocando dentro da sua casa, louvando e glorificando a Deus. A maior dificuldade, gente, nós temos um grande exemplo. O grande exemplo é Noé. E eu te faço uma pergunta em cima da história de Noé. Até que ponto você confia naquilo que Deus pode fazer na sua vida? Até que ponto a sua fé
tem certeza na sua alma que Deus pode fazer. E nós temos um grande exemplo de Noé. Noé, ele não foi construir a arca. A maior dificuldade dele não foi construir a arca. Não foi construir a arca, por mais difícil que fosse. A maior dificuldade dele, eu creio, foi o desafio dele continuar acreditando naquela promessa de Deus durante dezenas de anos, gente. Dezenas de anos construindo aquela arca. Acho que aquilo ali foi o maior desafio para nós. Não foi construir em si. Nós recebemos, gente, às vezes, direção de Deus, direção dele, mas nós distanciamos dele por causa de uma simples crise, às vezes, que acontece em nossa vida. Gente, quantas pessoas se afastaram de Deus devido a essa crise que está acontecendo no mundo? Não tomaram posição de verdadeiros filhos e filhas de Deus. Porque estão passando uma dificuldade e acham que Deus abandonou ele, gente. Quantos casos que eu estou vendo aí? Mateus 10:32 diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Essa palavra é linda, gente. Jesus nos diz que ele morreu por nós na cruz em nosso lugar. Ele diz, e nós acreditamos nisso, nós confiamos nisso, nós temos fé nisso. Mas nós precisamos fazer uma coisa, como diz na palavra, confessar diante das pessoas, para ele nos confessar diante de Deus. É outra condição, gente, para a salvação, confessar o nome dele. Nós somos salvos por graça mediante a fé, gente. Nós somos salvos por graça mediante a fé. Mas nós precisamos declarar isso para o céu, para a terra, para o inferno. Gritar para o mundo ouvir, para o inferno ouvir. João 15:7 diz, gente. João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Gente, só dá para olha só essa palavra, só dá para você permanecer em algo que já chegou até você. A palavra ela só permanece naqueles que a receberem. Ela só vai permanecer se você receber pela fé, gente. O problema é que nós cremos na segunda parte dessa frase aqui. A gente às vezes acredita só na promessa. A gente crê na promessa e esquece das condições. Existem pessoas que ficam esperneando e perguntando assim, o que aconteceu? O que está acontecendo? Sabe o que é isso, irmão? É porque toda promessa é condicionada à liberação de uma palavra. Toda promessa é condicionada à liberação de uma palavra. Você libera uma palavra, mas ela precisa estar dentro de você. O que sai de você, meu irmão, minha irmã, tem que estar dentro de você. Pela fé você se apropria da palavra. Pela fé você crê que Jesus morreu para você. Você tem primeiro que crer do fundo da sua alma para aquilo sair de você através de uma palavra, através de uma atitude. Você libera uma palavra e ela precisa estar dentro de você. Para você ministrar algo, gente, com autoridade do que você está falando, isso tem que ter gerado alguma mudança no seu coração. Senão, gente, você vai falar da boca para fora. Não adianta nada. Quantas pessoas, gente, que tem conhecimento da palavra? Quantas pessoas? Mas falam porque conhecem a palavra, mas não têm unção. Muitas pessoas. Enquanto tem pessoas, gente, que mal sabem ler, mas tem uma unção incrível. Porque o pouco que elas leem, elas se apropriam daquilo pela fé. O pouco que às vezes elas ouvem, porque elas não sabem ler. Eu já vi, gente, profetas pregarem que não sabem ler, gente, que eu ficava assim, Jesus amado. O que é isso? Isso é unção, gente. É unção, a pessoa se apropriou. Ela ouviu a palavra, ela não sabe ler, ela teve só que ouvir. E ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas elas não sabem ler, ela fica ouvindo aquela palavra, ouvindo. E o Espírito Santo vai falando e elas vão lá e abrem a boca. E é uma coisa de louco, gente. Pedro era iletrado, como diz a palavra, era analfabeto.
E na primeira pregação dele, ele converteu 3.000 almas. Olha o que diz aqui outra passagem. Estou falando muita passagem hoje, né? Marcos 9, 21 a 23. Olha só. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o Espírito tem o lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Gente, essa passagem se refere ao pai preocupado com as manifestações demoníacas durante anos que o filho tinha. A grande questão, gente, não é se Deus pode fazer, porque ele pode. Porque a palavra diz que para todas as promessas que ele já liberou, nós já temos dele um sim e um amém. Está na palavra. Todas as promessas que ele já liberou, ele já disse sim e amém. Você tomou posse disso, gente? Então, o que você precisa para viver o milagre, para viver uma vida abundante que Jesus morreu para você, é se posicionar e não duvidar. A fé, gente, não é passiva. A fé vai te convidar a viver uma vida de aventura. Gente, é coisa de louco. Vai te convidar a viver uma vida de impossibilidades. Se você, meu irmão, minha irmã, não está usando a sua fé para as coisas impossíveis, você não está usando a sua fé devidamente. Não confunda. Agora uma coisa, gente. Não confunda pensamento positivo com fé, tá? Muitas só, eu tenho fé, mas tem pensamento positivo. Vou te dar um exemplo de pensamento positivo, tá? A pessoa fala assim: eu acho que naquela entrevista gostaram de mim. E aquele emprego pode ser meu. Eu acho que isso pode acontecer. Gente, isso aqui é uma expectativa em situações, em alguma situação, ou uma expectativa em pessoas. A fé, diferentemente, ela refere-se a tratar as coisas que não são como se já fossem. Tratar as coisas que ainda não são como se já fossem. Ou seja, você se apropria pela fé daquilo e você caminha. Você agradece porque aquilo já é seu, se apropria pela fé e caminha. Isso que é fé. Existe um interesse de Deus, gente, em mudar a minha história e a sua. Deus é o maior interessado em mudar a sua história, meu irmão, meu irmão. Sabe por quê? Quando a sua história é mudada, o nome dele é glorificado. Jesus fica mais famoso. Muitas almas virão até ele devido à sua história. Como aconteceu na minha. Muitas pessoas se aproximaram de Deus através da minha história. E através da sua, outras se aproximarão de Deus, gente. E assim por diante. Se eu não cumprisse o meu destino, se eu não me apropriasse pela fé das promessas de Deus na minha vida, eu não seria um testemunho vivo para estar falando com você aqui. E através da minha história, você tem um encontro com Deus. E aí, gente, Deus transforma a tua vida. Você se apropria também das promessas de Deus. Você vira um testemunho vivo. E através da sua vida, outras pessoas vão conhecer a verdade, gente. É lindo demais. Gente, existe esse interesse de Deus mudar a sua história. Muito. Ele tem muito interesse. Deus, ele não quer te ajudar, gente, a pagar, sabe o quê? Alguns boletos que estão atrasados aí na sua vida. A comprar tua casa própria, a ter um carro novo. Porque tem muitas pessoas que só pedem isso para Deus, né? Só coisa material. Ele quer te dar vida eterna, gente. E a vida eterna, gente, deixa eu falar uma coisa que eu quero que grave na sua alma. A vida eterna, ela não começa quando a gente morre fisicamente, tá? A vida eterna começa a partir do dia que você conhece Jesus verdadeiramente. Em espírito e verdade. Se você aceita Jesus, aceitou hoje Jesus, a vida eterna começa hoje. Você começa a sentir gostinho de vida eterna aqui nessa terra. E é incrível. É a paz que excede todo entendimento. É uma alegria que você só vem do coração de Jesus.
você começa a viver de uma forma totalmente diferente do que você jamais viveu na sua vida. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Durante séculos, Deus se calou. Deus se calou. Mas quando ele profetizar uma palavra sobre a sua vida, tua vida muda. Quando você se apropriar de algo que ele já te deu, tua vida muda. Entenda isso. Gente, Deus ficou quietinho durante muito tempo. Ele se calou para a humanidade. Mais ou menos 300 anos. Houve um silêncio de Deus na humanidade. Ele quebrou esse silêncio através de um homem chamado João Batista. Só que quando nós lemos a história de João Batista, nós entendemos que a sua mãe tinha um ventre estéril. E do outro lado da história existia Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu de um ventre virgem. Duas coisas impossíveis, né? Uma estéril e um ventre virgem. Sabe o que Deus está mostrando isso aqui pra gente, através disso, gente? Do nascimento de João Batista e do nascimento de Jesus? Que depois desses 300 anos em silêncio, ele não depende de circunstâncias para gerar um futuro novo. Ele não depende das suas circunstâncias para gerar um futuro brilhante para você. Oh, glória a Deus. O mesmo Deus que criou tudo. Gente, uma palavra de Deus muda a sua vida. O mesmo Deus que criou tudo pela palavra que está em Gênesis. Ele criou pela palavra. O mesmo Deus, ele ainda existe, meu irmão, minha irmã. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Você não precisa, gente, de uma oração forte, de uma revelação, de uma pregação. Você só precisa de uma palavra dele. Que tudo ao seu redor vai ser transformado. Mas você tem que ter posicionamento. Estar sentado no banco de uma igreja, meu irmão, minha irmã, não significa que você está vivendo o teu propósito. Gente, grava isso. Você participa de uma igreja, está lá, indo bonitinho na igreja, todo domingo, participando dos cultos, ajudando na escola dominical, seja o que for a tua função na igreja. Isso não quer dizer que você está vivendo o teu propósito. Se posicione, meu irmão, minha irmã. Gente, tá havendo algo incrível aqui no canal. Há uns dias atrás eu lancei um desafio. Desafio dos 30 dias. Quem não sabe o que eu tô falando aqui, gente, procura aqui no canal, na playlist ao vivo gravadas, tá lá, Desafio dos 30 dias. Eu não posso falar sobre isso agora, porque foi uma live falando sobre isso. Nesse desafio, gente, centenas de pessoas aderiram ao desafio. Centenas. Eu já estou recebendo vários testemunhos. 30 dias só louvando e agradecendo a Deus. Eu disponibilizei uma oração e nos apropriando do que já é nosso. Eu disponibilizei uma oração que está nessa live lá em anexo. E que as pessoas, se você quiser começar hoje, você começa hoje, gente. Não quer dizer que o desafio começou tal data que você tem que começar a dar data. Você começa quando você quiser. Gente, eu estou recebendo chuvas de depoimentos. Gente, uma pessoa me mandou pelo direct do Instagram, falou assim, que ela teve uma experiência tão profunda com o Espírito Santo que ela nunca teve na vida dela. No segundo dia. Gente, sabe o que é isso? São centenas de pessoas. Gente, milhares de pessoas, milhares, receberam esse desafio. Só que centenas, não sei quantas que eu não tenho como mensurar, muito menos do que seja 2, 3 mil, acho que tem muito mais que isso. Só na live lá tem quase 5 mil visualizações. Então vamos supor, de 5 mil, 200 estão fazendo. 200 se posicionaram. 4.800 não querem se posicionar. E aí fica o Senhor, misericórdia, me ajuda, Pai. Não adianta nada. Gente, posicionamento. Eu tenho certeza em nome de Jesus que as pessoas que se posicionaram através desse desafio, gente, vão ter mudanças radicais. Eu tenho certeza. Então é o posicionamento que define a tua vida. Teu posicionamento de ficar lá se lamuriando, seu posicionamento de ficar reclamando, seu posicionamento de ficar contestando, vai definir onde você vai chegar. Sabe aonde? Lugar nenhum. Você vai ficar no mesmo lugar.
Seu posicionamento de fé é o que define aonde você vai chegar, meu irmão, minha irmã. Seu posicionamento. Posicione-se hoje e mude a sua vida. Gente, Deus não chamou você para ficar de fora, vendo Ele fazer as coisas, não. Deus chamou, sabe o quê? Você para ser o centro do mover dEle. Gente, você é o centro do mover. Se Deus não fazer na tua vida, gente, como é que Ele vai fazer na terra? Você é o centro de mover da vontade dEle aqui na terra. Gente, para de esperar um milagre, sabe por quê? Você é o próprio milagre. Deus está esperando você ser um milagre na vida de outra pessoa. Gente, eu me considero um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. E você é um milagre. Seja um milagre na vida de outra pessoa. Deus precisa te usar para ajudar outros. Deus precisa de você para tirar outros que estão lá no meio do vale. Deus precisa usar o teu testemunho para resgatar almas. Deus precisa, mas você tem que se posicionar, meu irmão, minha irmã. Deus está esperando você ser um milagre na vida de outra pessoa. Gente, pesque dentro de você o eu que está adormecido. Aquele que Deus sempre quis que você fosse, está aí dentro de você. Existe dentro de você. Existe uma batalha para que a gente possa experimentar o novo de Deus. E esta batalha começa dentro de você. Toda batalha que nós travamos não tem a ver com as coisas que estão ao redor, gente. Tem a ver com aquilo que está dentro de nós. Existe um mundo dentro de nós, gente. Um mundo dentro de nós que afeta o mundo exterior, que afeta as pessoas ao seu redor, que afeta as suas circunstâncias. Todo o nosso interior reflete o nosso posicionamento exterior. Gente, uma simples mudança no seu interior, desse tamanho, já começa a mudar a sua história. Uma simples mudança no seu interior, muito pequena, já vai fazer com que você contagie as pessoas ao seu redor. Gente, já tem testemunhos assim, de pessoas que se posicionaram numa pequena atitude que elas tomaram na vida cristã, que já mudou e começou a afetar a família toda. Segunda-feira à noite eu li um testemunho desse. Sexta-feira à noite, perdoe-me. A sua mão, gente, a sua mão estendida hoje pode mudar a história da sua família, porque você, através da mudança da sua vida, você vai estender a mão para eles. Você pode mudar a sua casa, você pode mudar o seu bairro, você pode mudar a sua cidade, você pode mudar a sua nação. Depende do seu posicionamento, depende de onde você quer chegar. O problema, gente, da nossa geração hoje é que nós queremos dar para os nossos filhos, sabe o quê? Presentes que nós não tivemos lá na infância. Quando, na verdade, nós precisamos ensinar princípios. E quando nós nos posicionamos e Deus começa a mudar a nossa vida radicalmente, quando nós começamos a tomar posse pela fé, nós estamos ensinando os princípios para os nossos filhos. Eles começam a olhar, meu Deus, o que é isso? A vida do meu pai e da minha mãe. Eu quero isso para mim também, gente. E aí vai de geração em geração. Nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Através do teu posicionamento, gente, para finalizar essa live. E nós vamos orar. Através do seu posicionamento, bênçãos serão liberadas na sua vida. Posicione-se diante daquilo que Deus te prometeu, que você verá com seus próprios olhos o cumprimento de cada promessa que Ele te fez, sendo que muitas delas já são suas. Procure na palavra de Deus todos os verbos que tem na palavra, no passado e no presente. Tudo isso Ele já te deu. Aproprie-se, agradeça pela fé, aproprie-se e caminhe usufruindo já das promessas que Ele te deu. Gente, quem vai ser capaz de impedir você experimentar o sobrenatural? O único impedimento de experimentar o sobrenatural é você mesmo. Só você. Existem pessoas que
ouviram falar de Deus a vida inteira, gente. Ouviram falar de Deus, mas ainda não sabe quem Deus é. Não tem noção do que Deus pode fazer. Infelizmente, muitas pessoas que pertencem à igreja, o povo de Deus está morrendo, porque não conhece o papai, não conhece Jesus de uma forma intensa, não conhece o Espírito Santo que habita nelas mesmas. E não tem a mínima ideia do que Deus é capaz de fazer, gente. Deixe Ele mudar a sua história, meu irmão, minha irmã. Posicione-se. Deixe Ele hoje mudar a tua casa. Tirar a venda dos seus olhos. Posicione-se. Deixe Ele sarar tuas feridas. Ele vai te colocar de pé de novo. Posicione-se, a misericórdia dele já está aí. Você que está cansado, gente, posicione-se. Aproprie-se pela fé do que ele já te deu, da paz que ele já te deu. E acredite, gente, a força está dentro de você. O próprio Deus habita em você. Você precisa apenas de uma coisa para mudar a sua vida hoje, gente. E como eu disse, essa é uma das lives mais importantes que eu já fiz. Posicione-se. Que essa palavra tenha tocado a sua alma, meu irmão, minha irmã. Que Deus tenha te abençoado, que o Espírito Santo tenha tocado na sua vida. E obrigado por estar comigo mais um dia aqui. Gostaria de orar com você. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença. Neste momento, Senhor, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Pai. Muito obrigado pela tua palavra viva, Senhor. Essa palavra de salvação, Deus. Essa palavra, Senhor, que nos enche. Pai amado, hoje nós falamos sobre posicionamento, Pai. Que as pessoas precisam ter um posicionamento, Senhor. Se posicionarem, se apropriarem pela fé do que o Senhor já nos deu, Pai. E aguardar as suas promessas com fé, aquelas que o Senhor ainda vai nos dar. Deus, que essa palavra viva, que tudo que eu falei hoje aqui, Senhor, através da ação do Teu Santo Espírito, seja a verdade no coração dessas pessoas. Nós somos centenas de pessoas aqui, Senhor, reunidas no Teu nome. Pai, em nome de Jesus, toque essas almas e corações, Pai. Que elas, a partir de hoje, tomem um posicionamento definitivo de suas vidas. E através desse posicionamento, só através desse posicionamento, Pai, já vai gerar uma grande mudança na sua vida e na vida das pessoas ao redor. Eu creio em nome de Jesus, Senhor, porque eu creio no que está escrito na Tua palavra. Eu creio, Pai, nas Suas promessas. E eu creio, Pai, que muitas vidas serão mudadas para a Tua honra e glória, para o nome de Jesus ser glorificado. Nós tomamos posse, Pai, em nome de Jesus, de todas as promessas que já nos foram dadas através da morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz. Nós tomamos posse, Pai. Nós nos apropriamos, nós agradecemos por tudo que o Senhor já fez através da obra consumada na cruz, Senhor. Obrigado pelas promessas. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos e te adoramos, te bendizemos. E, Senhor, que essa semana seja uma semana cheia de expectativa, porque muitas coisas já são nossas, mas suas promessas vão se cumprir também, aquelas que ainda vão acontecer. E esse posicionamento vai fazer com que nós fiquemos preparados para receber o melhor de Ti, Senhor, o melhor desta terra. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine
imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais 2 vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.